Então, toda vez que eu pego uma tarefa, no nosso caso específico, dentro da área fiscal, da área tributária, eu torno ela mais rápida, mais prática e mais segura, eu estou construindo uma automação fiscal, que é completamente diferente de um sistema. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos tratar de obstáculos, desafios e oportunidades que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje, nesse primeiro episódio de hoje, a gente vai tratar do seguinte tema: como o conhecimento em automação fiscal pode abrir novas oportunidades em minha carreira profissional, cara. E aí, Marcão, você sabe que a automação veio para ficar, o mercado tem se reformulado drasticamente. E aí eu gostaria de começar com a seguinte questão, cara. O que é automação fiscal? Acho que é importante a gente deixar isso claro, cara. Legal, acho que é uma excelente pergunta, porque muita gente acaba tendo a noção de que uma automação fiscal é a mesma coisa que um sistema. Não são coisas diferentes. Tá? Então, uma automação como um todo, né, é o quê? Você pegar uma determinada tarefa, você automatizar ela. Ou seja, você criar um processo automático que vai executar aquilo de uma forma mais rápida. No nosso caso aqui, a gente tem 3 elementos que a gente procura, que é mais rápido, mais prático ou mais seguro. A gente procura os 3, inclusive. Então, toda vez que eu pego uma tarefa, no nosso caso específico, dentro da área fiscal, da área tributária, eu torno ela mais rápida, mais prática e mais segura, eu estou construindo uma automação fiscal, que é completamente diferente de um sistema. O que é um sistema? Basicamente, ele é um conjunto de automações. E aí, pode ser uma boa automação ou uma automação ruim. Exemplo, eu tenho lá no meu sistema uma tela de cadastro de fornecedor. Só que eu preciso cadastrar manualmente cada um dos campos que estão ali dentro daquela tela. Então, não chega a ser uma automação. É basicamente uma janela para eu inserir dados num banco de dados. O que a gente está propondo aqui é você criar uma ferramenta que vai cobrir de ponta a ponta uma determinada tarefa, uma tarefa específica. E essa tarefa ela pode ser uma tarefa com um certo nível de complexidade, como, por exemplo, eu quero fazer um estorno de um benefício fiscal que eu tenho aqui com base na legislação do meu estado. Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque se eu consigo executar isso de forma manual, nós somos seres extremamente lógicos, né? Racionais. Então, quando a gente vai executar uma tarefa, normalmente tem uma trilha lógica naquilo ali. E o que a gente defende é que você consiga extrair essa trilha lógica daquela atividade que você está executando e transformar isso em linguagem de computador para que ele execute no seu lugar. Entendi. Certo. É legal essa ideia de automação com sistema. Mas se o sistema é um conjunto de automações, Marcão, para que eu vou precisar da automação, construir uma automação, cara? Considerando que existem vários sistemas no mercado, a gente sabe que isso tem várias empresas aí propondo soluções via sistema. Então, onde a automação se encaixaria nesse universo aí, cara? Perfeito. Bom, se um sistema é um conjunto de automações, quer dizer que cada empresa vai ter uma abordagem diferente, né? Percebe que não é um commodity. Sai do sistema A para o sistema B é exatamente a mesma coisa. Não, são coisas diferentes. Então, são propostas de soluções diferentes. Então, a gente tem potencialmente infinitas automações que a gente pode construir. E cada sistema ela vai enxergar um conjunto dessas automações e vai trazer para dentro dele. Só que a realidade, o nosso trabalho no dia a dia, ele é muito dinâmico. Então, eu tenho diversas situações que eu lido no dia a dia, inclusive situações que saem do que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão. Então, a gente tem normalmente uma legislação, que é o mundo ideal, eu gosto de dizer, o mundo ideal é isso aqui, é o que está lá na legislação. Então, o cara, quando vai emitir a nota fiscal, ele não erra a alíquota, né? Ele não coloca um CST errado, ele não faz um lance de valor de ICMS onde não tem que lançar. Então, ele faz tudo perfeito, tudo como está definido na legislação, está dentro do mundo ideal. Porque a gente vive no mundo real. No mundo real, problemas acontecem. E a gente precisa reagir a esses problemas. Então, quando eu vou criar um sistema, eu sou uma software house, eu vou desenvolver um sistema que vai ser um RP. Então, você vai dar entrada em nota, vai fazer dado financeiro e tal, fazer todas aquelas rotinas.
eu vou pensar em como que eu vou abordar cada um desses problemas e vou criar automações, soluções para cada um deles. Beleza. Só que eu vou fazer com base em quê? Com base em condições normais de temperatura e pressão. Com base na legislação, com base no funcionamento perfeito daquilo. Só que a gente lida todo dia com o mundo real, com problemas. Então, quando está tudo bem, você usa o sistema e está tudo lindo. Só que quando chega uma situação que foge do normal, que foge do ideal, como é que você resolve? Você vai ter que resolver de forma manual. Então, uma automação fiscal, aqui no nosso caso, um dos papéis dela é reagir ao mundo real. Eu estou com um problema agora, eu preciso resolver esse problema agora. Se eu for entrar em contato, por exemplo, com o meu desenvolvedor de software, com suporte, e trazer uma situação que está fora do mundo ideal, o cara escriturou aqui a nota fiscal com a alíquota errada, emitiu uma nota fiscal com a alíquota errada. Como é que eu faço? Eu quero que você resolva esse negócio para mim. Mas, cara, não tem como resolver, então tá errado. Você vai ter que fazer um lançamento manual, enfim, tá, dá teu jeito aí. Então, com a automação fiscal, você consegue mapear esses problemas e pensar, cara, como é que eu vou resolver uma situação dessa? De forma, o caminho A. Então, beleza, eu consigo construir esse caminho A para resolver esse problema específico. Massa, cara, massa. E fora, Marcão, não só a questão, pensando na solução mais prática, mais eficiente, pô, a visibilidade que um profissional desse tem dentro de um escritório de contabilidade ou como um autônomo, não importa, né, cara? E aí eu gostaria de já entrar no tema. As oportunidades que o conhecimento e a automação pode trazer para a minha carreira profissional, né? Perfeito. Então, você poderia dizer já alguns outros cenários de oportunidades, cara? Sim, eu fui percebendo isso, né? Eu sempre comecei esse negócio de automação fiscal muito para resolver os meus problemas do dia a dia, né? Então, eu comecei como estagiário no escritório de contabilidade, fui me desenvolvendo. Hoje, a gente tem um canal no YouTube, a gente ensina, a gente tem clientes, né, a gente presta consultoria. E eu fui me desenvolvendo muito em função do conhecimento profundo da área fiscal e tributária, que é algo que é importante dizer. Eu sempre digo aqui no canal que nós não somos profissionais de programação com um pouco de conhecimento na área fiscal. Somos profissionais da área fiscal e tributária com um pouco de conhecimento em programação. Ao contrário. Então, a minha carreira inteira, eu procurei estudar, aprofundar no conhecimento da área fiscal e tributária. E depois eu comecei a perceber que eu poderia utilizar ferramentas, inclusive ferramentas que eu já tenho no meu computador. Né? Tem pessoas que falam, mas é caro para poder... A empresa não me dá ferramenta para eu trabalhar, para poder executar minha atividade de forma decente. Cara, você tem Excel no seu computador? Tem. Você tem tudo que você precisa. Dentro do Excel tem lá o VBA, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui para construir as nossas automações. Você já tem isso no seu computador. Então a empresa já te deu tudo que você precisa em casa. Se você, provavelmente você tem também lá o Excel, tem um pacote Office, você também já tem tudo que você precisa para resolver os problemas do seu dia a dia de trabalho. O que você não tem, talvez, é um conhecimento necessário para utilizar essa ferramenta e resolver esses problemas. E ter esse conhecimento é o que faz diferença. O que fez diferença, por exemplo, na minha carreira, e o que eu consegui ver, quando você está dentro ali da situação, você não consegue enxergar. Qual o impacto que esse conhecimento está tendo na minha vida? Eu não consegui enxergar até chegar nesse momento. Mas eu tive a oportunidade de ver o impacto que isso teve nos meus alunos. Então, quando a gente observa o tipo de resultado que os alunos têm, eles têm 3 benefícios que são muito claros. A gente consegue enxergar muito claramente. O primeiro deles é ganho de tempo, que normalmente é por isso que a gente vai buscar aprender a automação fiscal. Eu quero fazer o meu trabalho de forma mais rápida, eu quero ter mais tempo. Certo. Esse é o primeiro ganho. O segundo, reconhecimento profissional. Normalmente é o que vem logo em seguida. Por quê? Você tem uma situação, um problema, que você gastaria 20 horas para resolver, você cria uma automação que você resolve isso em menos de 5 minutos. Então, isso te dá uma visibilidade muito grande dentro do ambiente que você está inserido. Porque você é um cara que transformou 20 horas em 5 minutos. A gente não vê isso acontecer o tempo todo. Né? E, por fim, aumento de salário. Por quê? A gente percebe que o mercado, vamos pegar só o mercado de programação, que não é o nosso mercado. Tá? O nosso mercado é a área fiscal tributária, inteligência fiscal. O mercado de programação está deficiente de profissionais. Então, Muito, cara. Muito. Tem profissionais de programação ganhando 30 mil reais por mês, porque você não está achando profissionais para programar.
E num contexto que a gente está vivendo, que a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, vai substituir as profissões de todo mundo, inclusive de programador, a gente está nessa carência de profissionais de programação, de profissionais de tecnologia. Agora imagine, se um profissional de programação convencional já é raro, já é escasso, imagine um profissional que tem o conhecimento da área fiscal e tributária e que consegue utilizar a tecnologia para resolver esses problemas. Cara, isso é 1000 vezes mais raro do que um programador. Porque não é só o conhecimento de programação que você precisa para atuar, para construir uma automação fiscal. Você tem uma base muito forte do conhecimento da legislação. Principalmente que esse negócio muda toda hora. Assim, média 400 alterações por dia na nossa legislação. Não é qualquer programador que pode se meter em automação fiscal, né? Não é. Eu tenho casos, inclusive, de alunos meus, de um aluno, são 2 já. Trabalhavam em empresa, uma empresa que fazia recuperação tributária, e essa empresa tinha um setor de programadores, e o outro que trabalhava numa empresa que desenvolve software. Então, o primeiro, foi o Marcos Vinícius Penariol, ele pegou um problema que já tinha 3 anos, que a equipe de programação não conseguia resolver. E ele foi lá e criou uma automação fiscal que resolveu esse problema. Então, a primeira coisa que aconteceu foi descrença. Não acredito que você resolveu esse problema. Os caras são programadores, têm 3 anos batendo cabeça para resolver isso aqui e não conseguiram resolver até hoje. Você chega agora e já resolveu o negócio, não acredito em você. E ele foi lá e mostrou. Pegou lá os XMLs, fez o processamento e tal. E realmente o cara resolveu o problema. E aí, qual foi o impacto que teve? Eu acho que é até legal trazer a história dele, porque a gente consegue mostrar os benefícios de você saber a automação fiscal na vida de uma pessoa. Então, ele conseguiu, em torno de 3 meses. Ele entrou no treinamento, 3 meses, não sabia nada de automação fiscal. Em 3 meses, ele resolveu esse problema de 3 anos que a empresa tinha e não conseguia resolver. E você resolver um problema que a empresa está querendo resolver há 3 anos, significa muito dinheiro para essa empresa. Ele foi lá e resolveu. O que aconteceu? Depois que ele passou desse período da descrença, mostrou que a coisa realmente funcionava, ele recebeu uma promoção. Fiz um podcast, inclusive, com ele, está no nosso canal do YouTube, quem quiser assistir. Pô, seria bom a gente até brincar com esse vídeo, né? Link, vou botar um seria uma boa pro pessoal. Um link aqui embaixo. Sabe que a gente não tá de conversinha aqui, né? E eu falei com ele, cara, a gente sempre fala aqui no canal que ter o conhecimento da automação fiscal vai te proporcionar aumento de salário, reconhecimento profissional e ter mais tempo livre. O que você tem a dizer com relação a isso? É verdade mesmo ou eu tô mentindo que eu tô enrolando? Ele falou, não, cara, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje de automação fiscal, quando eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, em termos de tempo, minha vida seria outra coisa. Eu executaria meu trabalho de uma forma muito mais fácil. Com relação ao reconhecimento profissional, cara, eu sou cara hoje lá na empresa. Né? Tipo, sempre que tem uma reunião, vai ter uma reunião lá com o TI, galera de programação, estou sendo chamado. Sempre que tem reunião, quase todas elas são elogiadas. Tem algum problema lá da área fiscal, tributária, galera. Naturalmente você se diferencia, né, cara? Não tem como, cara, porque assim, por que a empresa vai te contratar? É resolver problema. Então, quando você demonstra ter uma habilidade, não só de resolver o problema, mas de resolver o problema de uma forma eficaz, não tem concorrência, entende? Quem é que você conhece hoje, você que está acompanhando isso, você está dentro da sua empresa, dentro do escritório, quem lá dentro tem um conhecimento avançado de Excel, por exemplo? Você tem um conhecimento avançado de Excel, você já se destaca. Porque a maioria das pessoas não tem. Mas se você tem conhecimento de automação fiscal, você consegue anos-luz à frente do que você consegue fazer com Excel. Então, assim, você quase que instantaneamente se destaca profissional. Eu costumo dizer que é uma espécie de antídoto para as 3 maiores dores de quem atua na área fiscal tributária. Quais são essas 3 dores? Trabalho muito, ganho pouco e não tenho reconhecimento profissional. É isso mesmo. Normalmente é isso que as pessoas falam. Você entrar em qualquer grupo aí de contabilidade, a pessoa vai estar falando mais ou menos isso aí. E conhecer a automação fiscal vai te permitir ter mais tempo livre, ser reconhecido profissionalmente e aumentar a sua remuneração. É justamente o oposto disso. Então, é como se ter o conhecimento de automação fiscal te proporcionasse resolver esses 3 problemas e de forma rápida. No caso do Marcos Vinícius Tenariol, eu perguntei para ele, e aí o aumento de salário teve? Ele falou, rapaz, em um ano ele falou assim, não foi exatamente assim, mas ele falou assim, cara,
Só esse ano eu já tive 2 aumentos de salário. Pelo jeito tá vindo a terceira aí. A promoção, né? Sim. Só esse ano ele foi promovido 2 vezes. Pelo jeito tá vindo a terceira aí. Então, assim, você ser promovido 2 vezes dentro do espaço de um ano numa empresa não é algo comum. Né? Ele atribui a esse conhecimento que ele desenvolveu de construir automações fiscais a esse impacto que ele teve. Depois ele me falou em off, a gente já tinha até falado isso lá na hora do podcast. Né? Falou, cara, eu moro com os meus avós, né? E graças ao conhecimento que eu adquiri sobre a automação fiscal, eu estou tendo a oportunidade de construir a minha própria casa. Cara, que legal. Sair da casa dos meus avós. Então, assim, é um conhecimento que realmente transforma. E tem outros casos também. Né? O caso do Francisco, que trabalhava como atendente de suporte em uma empresa que desenvolve software. Teoricamente, um concorrente da escola da automação fiscal. Não é um concorrente, como eu falei, né? O sistema é completamente diferente de uma automação. E aí esse cara começou a aprender sobre a automação fiscal. E o caso dele foi bem interessante porque ele usou uma estratégia. Ele começou a acompanhar os conteúdos do canal, começou a fazer as coisas que a gente propõe aqui. E com esse conhecimento, ele começou a aplicar na empresa. Então, ele falava assim, eu pegava os vídeos e mandava para o meu chefe. Dá uma olhada nisso aqui. E o cara nunca via os vídeos. Aí quando foi um dia, ele falou, pô, vou fazer esse negócio aqui. Tinha um problema lá que eles precisavam resolver, gastavam dias, horas para poder resolver. Ele viu uma automação que potencialmente resolveria esse problema. Sim. Ele foi lá e fez essa automação. Foi lá na empresa, aplicou, ele chamou o chefe dele e mostrou, ó, você estava esperando aqui, que a gente está não sei quantas horas para resolver, vou resolver ele agora. Lá clicou no botão, resolveu o problema. A chefe falou assim, cara, eu não sabia que dava para fazer isso. Usando Excel. A pessoa que está de fora acha que é o Excel que tá fazendo. Mas enfim, aí ele fala assim, pois é, cara, dá para fazer isso e dá para fazer muito mais. E olhe que isso aqui foi só com conteúdo gratuito. Imagina se fizer o curso do cara. E com essa estratégia, inclusive, que ele conseguiu convencer o chefe a pagar o curso para ele fazer. Que massa, cara. E hoje ele saiu de atendente de suporte do sistema e hoje ele é o gerente de suporte. E está desenvolvendo automações para ajudar a empresa a acelerar o processo de implantação do sistema. Extrair informação do outro sistema, trazer, adequar para o sistema deles, para poder acelerar, reduzir o tempo de implantação do sistema deles. Está usando a automação fiscal para ajudar uma empresa que desenvolve software. Teve um caso aqui contando no podcast, também vou pedir para colocar aqui embaixo, que ele falou o seguinte, estava passando lá pela sala, tinha um colega que estava trabalhando num arquivo, acho que era arquivo Sintegra. E aí ele tá fazendo o que aí? Tô tentando identificar aqui as notas, não sei o que e tal, tá difícil e tal. Beleza, vou ajudar esse cara. Aí pegou o arquivo, começou a analisar o layout, a estrutura, e ele criou uma automação que pegava as informações do Sintegra e colocava lá em campos direitinho, o cara sabia o que era cada coisa. E o cara era programador. Então ele foi lá e resolveu um problema que um programador que deveria saber resolver não estava conseguindo resolver. Usando o conhecimento de automação fiscal. Unindo o conhecimento da área fiscal com o conhecimento de programação. Então isso é uma automação fiscal. Cara, muito massa. Marcão, vamos lá, cara. Recuperação de crédito, auditoria de SPED, planejamento fiscal tributário. O que mais, cara? Tem infinidade de situações. Até extra fiscal, né, cara? Situações que eu já vi você tratando aí que tem impacto na área financeira da empresa, de precificação. Cara, você teria como dimensionar as possibilidades que a automação pode solucionar, cara? Cara, eu vejo como infinito, porque assim, qualquer problema que eu tenho, e principalmente na nossa área especificamente, né, na área fiscal tributária, por que eu falo especificamente na nossa área? Porque basicamente nosso trabalho é analisar e manipular arquivos XML e arquivos SPED. E são informações. Então, no final das contas, eu estou manipulando informações. Qualquer atividade que o seu trabalho principal seja manipular informações, ela pode sofrer um impacto significativo na situação da automação. Sim. E a gente tem essa possibilidade. Então, legislação é informação. Uma informação de como você tem que tratar uma outra informação. Então, eu consigo pegar uma legislação tributária, por exemplo, analisar como é que tem que ser a escrituração, por exemplo, de um documento fiscal, um estorno de crédito, um crédito presumido,
e eu não consigo executar de forma... Li a legislação, não sei como eu tenho que executar de forma manual, que eu tenho que ir lá no tal registro, lançar tal valor, ou subtrair tal percentual do crédito que eu tenho, ou pegar o valor da operação e multiplicar por tal percentual para pegar um crédito presumido. Eu sei como fazer o processo. Eu posso pegar todo esse processo que eu faço de forma manual e automatizar ele. E resolver de forma massificada qualquer... De forma direta. Eu vou dar um exemplo. A gente tem aqui desenvolver uma automação para um cliente, ele tem um benefício fiscal aqui no estado da Bahia. Que benefícios é isso? São alguns benefícios. Primeiro, ele tem um crédito presumido toda vez que ele compra de uma indústria do Simples Nacional aqui do estado da Bahia. Tem um crédito de 10% a 12%, no caso dele 10%. Então, comprei de uma indústria do Simples Nacional, uma mercadoria que ela produziu aqui dentro do estado, eu tenho 10% de crédito de ICMS sobre essa operação. Pô, beleza. Aí, como que eu faço para automatizar uma rotina dessa? Está escrito lá na legislação como é que tem que ser. Vou executar isso de forma manual. Como é que eu faço? Eu pego a nota do fornecedor, olho, vejo se ela é uma indústria. Como é que eu vou ver se ele é uma indústria? Pelo CFP que ele está vendendo a mercadoria para mim. Tem que ser 101. Opa, já tenho informação para minha automação. Vejo se ele é indústria, se ele é Simples Nacional. Onde é que eu vejo? No XML tem uma tag que dá para ver se o emitente da nota fiscal é ou não optante pelo Simples Nacional. Opa, já tenho a segunda informação que eu preciso. E a terceira é como que eu escriturei essa nota? Porque se eu pego essa nota e escrituro como uso-consumo, eu não tenho direito a esse crédito. Mas se não é uso-consumo, então opa, eu posso aproveitar. Sim. Então, vou ter que ir lá no SPED, pegar essa nota e observar como é que ela foi lançada. Foi lançada com uma compra para revenda, com uma compra para industrialização. Opa, então eu tenho direito a 10% sobre essa operação aqui, sobre esses itens que eu comprei. Então, é um cálculo simples. Valor da operação vezes 10%, valor do crédito. Aí eu tenho que pegar isso, ir lá no registro S111, aqui no nosso estado, né, e lançar o valor total do crédito e dizer de qual nota fiscal me veio. Então, assim, é um processo que tem um lugar específico, as informações vêm no XML, as informações estão no SPED, e eu preciso inserir outras informações no próprio SPED. Então, se tudo é informação, tudo é digital, eu consigo automatizar esse processo. Tem seus campos já todos em estrutura, né? Então a extração e o cruzamento já... Isso. Tem uma estrutura pré-definida. Eu só preciso saber como é que eu extraio a informação do XML, como é que eu extraio a informação do SPED, e como é que eu insiro a informação já trabalhar os créditos que eu calculei dentro lá do registro S111 e S113 do SPED fiscal. Se eu souber fazer essas três coisas, eu tenho uma automação fiscal que vai cobrir de ponta a ponta. Então, ao invés de eu pegar, imagine um cliente que tem 200 notas fiscais no mês. Primeiro, eu tenho que saber quais notas são de indústrias optantes pelo Simples Nacional. Já é um trabalho você fazer isso no universo de 200 notas de forma manual. Depois, saber como que eu escriturei cada uma dessas notas lá no SPED. Também é um trabalho absurdo. Você tem que entrar lá no PVA, pesquisar a nota e tal. Depois, calcular esse crédito. Depois, criar um ajuste de apuração para essas informações. Então, assim, quem faz isso de forma manual demora muitas vezes dias. Tinha um cliente que demorava 3 dias para fazer isso. Esse processo. E com essa automação fiscal, a gente consegue fazer todo esse processo em menos de 10 segundos. Caramba, então não importa se eu tenho lá 300 notas fiscais, 2 anos de SPED, eu posso lançar tudo no sistema e já trazer os resultados. Exatamente. Inclusive, eu descobri isso agora, eu não sabia que eu tinha direito a esse crédito presumido. E eu preciso, vamos fazer esse trabalho nos últimos 5 anos? De forma retroativa. Eu consigo pegar os XMLs dos últimos 5 anos de entrada, os SPEDs dos últimos 5 anos, e ele vai pegar todas essas informações e vai jogar num SPED específico. Eu vou conseguir fazer esse processo todo, vamos chutar aí em menos de 2 minutos, menos de 5 minutos com certeza. Então eu consigo voltar 5 anos no tempo, pegar todos os XML de entrada desse cara, fazer essa análise de crédito presumido e lançar isso dentro do SPED fiscal com uma precisão de produto. Eu consigo dizer, eu peguei esse valor de crédito presumido referente a esse produto nessa nota fiscal. Então, não tem nem margem para o fisco questionar de onde foi que veio esse crédito presumido que você calculou. Então, é mais rápido, é mais prático e é mais seguro. E o impacto profissional, porque só nisso aí você está falando de crédito, de precificação, isso vai impactar na precificação. Pode utilizar, inclusive, para fechar uma abordagem com o cliente, fechar novos contratos, né? Perfeito. Esse cliente, por exemplo, ele gera R$20 mil
de crédito presumido dessas operações por Eu não mês. sabia, né? Não, ele já sabia. Eu só fiz automatizar o processo. Entendi. Agora, imagine você chegar num cliente que não sabe que tem isso e você oferecer, cara, eu descobri que você tem 5 mil reais por mês aqui que você poderia estar aproveitando e você não está. Então é um outro profissional. A gente pode dizer isso, cara. Pode. Com É um certeza. cara que está ali preocupado em atender apenas simples nacional, imagina um contador que tem sido muito comum isso. É muito restrito, cara, né, as possibilidades. Tem muitas oportunidades dentro da área fiscal e tributária, desde que você, como eu falei, primeiro, você tem que ter um conhecimento bom, uma base boa da área fiscal e tributária. Por quê? Porque aí, conhecendo a legislação, que você vai enxergar quais são as oportunidades. Identificando as oportunidades, você vai usar o conhecimento de construir uma automação fiscal para acelerar os cálculos, né, os ajustes, ou o que quer que seja, ou seja, o aproveitamento dessas oportunidades. Então, uma automação fiscal, ele é um mecanismo que vai acelerar o aproveitamento das oportunidades que você identificar. Cara, ô Macão, só para encerrar, tem uma situação que me desperta muita atenção, cara, que é o seguinte. Cada um tem tido a formação de... Eu vou falar contador, apesar de ter vários outros profissionais da área fiscal tributária. E tem tido uma escassez grande de bons profissionais, cara. Você tem percebido isso? Sim, mas Muita gente tem reclamado em relação... Poxa, está faltando gente que tem conhecimento, que possa agilizar os trabalhos. E aí eu fico pensando o impacto que também a automação tem na formação desse novo profissional, né, cara? E é impressionante como as pessoas ainda estão querendo coisas prontas no sistema pronto, que tem sua utilidade, né, cara? Mas que não vai mudar, não vai resolver a questão de carreira da pessoa, né, cara? perfeito. Esse é um ponto interessantíssimo, porque eu quero uma ferramenta para fazer meu trabalho. Excelente ter a ferramenta. Inclusive, a gente está desenvolvendo agora, nesse momento, uma ferramenta para as pessoas que não têm. E a gente sabe, tem gente que tem afinidade com a coisa, tem gente que não tem, faz parte. Eu não quero aprender, né? Eu prefiro a ferramenta pronta. Ok, a gente vai disponibilizar uma ferramenta, a gente vai vender, né, essa ferramenta para quem tiver interesse nisso também. Só que, se eu uso a ferramenta, eu vou ter o benefício de velocidade. Eu vou conseguir executar meu trabalho de forma mais rápida, mais prática, mais segura. Beleza. Mas qual o impacto que usar essa ferramenta vai ter na minha carreira profissional? Nulo. Zero. Qualquer um pode utilizar também Qualquer um. e ter o mesmo resultado que você. Exatamente. Você pode pegar um estagiário hoje, contratar esse cara e ensinar ele, ó, tá aqui a automação, você aperta esse botão, ela vai fazer isso e terminou. Na verdade, mano, essa ferramenta prejudica você, porque qualquer outra pessoa, independente de nível, pode fazer o mesmo resultado que você. Pode fazer a mesma coisa que você, perfeito. Então, assim, o que é que vai gerar um diferencial na sua carreira? É ter esse conhecimento. Por quê? Mas se eu já tenho a ferramenta, todo mundo tem a ferramenta, vai chegar um momento que o conhecimento não vai fazer a menor diferença. Eu acho muito pouco provável. Por quê? Porque, como eu falei, o nosso trabalho é resolver problema. Qualquer pessoa. Um empresário, ele só contrata alguém porque ele vê que aquela pessoa tem a possibilidade de resolver um determinado problema para ele. Ele não vai contratar uma pessoa para ficar lá fazendo número. Então, quando eu contrato você para trabalhar na minha empresa, eu estou esperando que você resolva os problemas daquela para os quais eu contratei você para resolver. E problema a gente sabe que é infinito. Tá louco. O tempo todo surgem novos problemas. Então, eu vou no meu cliente, numa semana, cliente de consultoria, tem um problema, vamos trabalhar aqui no estoque, o estoque tá ruim, vamos ajustar o estoque. Beleza. Aí chegou na semana seguinte, cara, teve um pepino aqui porque o cliente me cobrou que eu tô devendo 1 milhão de mercadoria para ele e eu não tô devendo para ele esse 1 milhão e a gente precisa fazer uma auditoria nas notas fiscais que a gente recebeu e que mandou para ele para saber se é isso realmente que está acontecendo. Pô, já mudou completamente. Aí já tem que parar o que eu tô fazendo no estoque. Vamos ajudar o cara a resolver essa situação aqui. Vamos pegar as notas fiscais de entrada, de saída, cruzar uma informação com a outra, ver o que a gente recebeu de mercadoria, ver o que a gente devolveu, para poder ajudar esse cara. Quem poderia prever que uma situação como essa poderia acontecer na empresa? Ninguém. Eu tenho uma automação que resolve tudo. Beleza. A automação resolve problemas de escrituração do SPED, por exemplo. Não vai resolver uma situação como essa. Entende? Agora, quando você tem o conhecimento para criar uma automação fiscal, você consegue resolver uma situação como essa. E como é que fica a sua reputação depois que você resolve uma situação dessa? Você resolveu um problema de 1 milhão para a empresa, velho. Essa empresa vai querer perder você? Não, cara. De jeito nenhum.
Então, assim, não é a automação em si que faz a diferença. É você ter o conhecimento de construir, como eu falei, não é um sistema. É um problema. Cara, existe um problema aqui. Então, vou pegar esse problema e vou criar uma automação fiscal que vai automatizar a resolução desse problema. Por isso que a gente fala, que a gente está buscando aqui mostrar para vocês obstáculos, né, oportunidades, que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Então, é esse processo de transformar um problema numa solução, de preferência automatizada, para que você não gaste muito tempo no processo, que vai fazer total diferença na sua carreira. É essa habilidade que vai transformar você profissionalmente. Não saber usar uma automação específica. Porque aquela automação vai resolver aquele problema específico. E você vai ter N problemas que vão surgir. Principalmente quando as pessoas perceberem que você consegue resolvê-los. E é muito interessante porque eu tenho um cliente de consultoria aqui no escritório de contabilidade. A gente fechou uma consultoria. Cara, você vai pagar um valor mensal. Os problemas que você tiver aqui, a gente vai resolvendo. Beleza? Beleza. Ó, meu problema maior que eu tenho hoje é esse aqui. Legal. Eu vou lá, resolvo o problema do cara. Quando chega na semana seguinte, ele já falou, cara, eu tenho uma situação aqui. Ele começa a ter ideias de automações que ele nem sabia que poderia automatizar. Porque, pô, se deu para resolver isso, então dá para resolver isso aqui também. Então, assim, trabalho é infinito. E tem gente que não gosta de trabalhar, né? Mas para aqueles que gostam de trabalhar, um conhecimento como esse na mão, você só fica desempregado se você quiser. Você só fica sem oportunidade se você quiser. E como a escassez está tão grande, tão elevada, isso é uma oportunidade de você, por exemplo, se tornar um consultor. Cara, eu não vou vir trabalhar na sua empresa por um salário. Eu vou te cobrar um valor mensal, você vai me pagar para te ajudar a resolver os problemas que você tem. Até porque, assim, não necessariamente você precisa de uma pessoa full-time trabalhando dentro da sua empresa, resolvendo os problemas do dia a dia. Normalmente você vai ter um problema surgindo uma semana, daqui a 15 dias outro, aí você vai ter uma ideia ou outra. Então, assim, é isso. E quando você vai ajustando a operação, a maneira de trabalhar, vai ficando mais simples o processo. Vai tendendo a ter menos problemas, embora os problemas continuem existindo. Só que toda vez que aparecer um problema, essa pessoa vai lembrar de você. Não tem como. Não tem, cara. Hoje, toda vez que tem um problema no meu cliente, a primeira pessoa que liga sou eu. Porque, cara, eu tô com esse problema aqui. Principalmente se envolver nota, se envolver SPED, se envolver financeiro, se envolver dados. Ele vai dizer, pô, Marcos pode me ajudar com relação a isso aqui. E o cara me liga. Cara, tô com esse problema. Dá pra gente resolver? Pode dar. Eu preciso disso, disso e disso. Manda pra mim que a gente resolve esse negócio. Acabou. É difícil desse cliente querer se livrar de você. Às vezes o cara te contrata. Ah, quero contratar você para me ajudar a resolver um problema aqui com o SPED. O cara fica doido pra você resolver aquilo para ele te mandar embora. Agora, quando você tem um conhecimento, inclusive a gente não falou isso aqui ainda nesse episódio, mas é importante falar, que vai ajudar o empresário a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco, esse cara não vai querer que você vá embora nunca. Porque tudo que você está fazendo ali dentro está ajudando ele de uma certa forma a aumentar o faturamento dele. Reduzir o risco dele, pagar menos multa para o fisco. Ou reduzir o custo, que ainda, eu acho que reduzir o custo ainda é melhor do que aumentar o faturamento. Porque quando você reduz o custo, 100% do que você reduziu é seu. Inicialmente o faturamento você tem que pagar imposto sobre a operação. Né? Então, assim, o ruim é que não dá para reduzir o custo infinitamente. Mas o impacto que isso tem sobre uma empresa é muito maior. Não é um outro profissional. A gente fala assim, contador ou alguém agindo na área fiscal, mas a automação permite que o profissional seja visto, percebido no mercado como um outro profissional. Exato. Né? E assim, se você mexe com XML, mexe com nota, sabe o que é um SPED, provavelmente a automação fiscal pode te ajudar. Cara, ótimo. Gente, essa foi a primeira live, né, cara? Nós temos ainda 9 pela frente. E eu convido vocês a nos acompanhar nessa jornada de apenas aquecimento para o que vai vir aí da semana da automação fiscal. Lembrando que o nosso evento vai ser de 13 a 17 de março, né? Semana da automação fiscal. E você pode se inscrever clicando no link aqui abaixo desse vídeo para participar desse evento. Ótimo, cara. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.